Olá, bem-vindos e bem-vindas. Hoje, no nosso encontro, temos um motivo especial, que é o lançamento do Anuário Brasileiro da Educação Básica. O Anuário é uma publicação que já está disponível para download nos sites da Fundação Santiliana, também no Todos pela Educação. Ele é um produto de uma cooperação entre o Todos pela Educação e a editora Moderna. A partir de 2015, o Anuário traz todos os números da educação brasileira, números oficiais, organizados em torno das metas do Plano Nacional de Educação. Então, é um momento muito especial e muito importante, porque, nesse momento de pandemia, o anuário certamente será uma referência importante do que era a educação até este momento, e vai nos permitir projetá-la para diante. Mas, para isso, nós temos duas convidadas especiais, né? Então, eu queria convidar a jornalista Flávia Oliveira. Olá, Flávia, como vai? Olá, bom dia, André, bom dia a todos e todas. É uma alegria estar aqui, finalmente, né, conseguindo debater educação, uma oportunidade rara nesse país, infelizmente. Pois é, e você, como a jornalista de economia, vai nos ajudar muito a olhar um ângulo diferente o debate educacional. Muito obrigado por ter aceito. Espero que sim, espero que sim. Tá bom, obrigado. Grande Miguel Thompson, como vai você? Tudo bem, Miguel? Bom dia, André, como sempre a gente aqui, e muito feliz em estar conversando, como sempre, sobre educação, e já vou passar para a super craque das políticas públicas, a Priscila Cruz. Bom dia, Priscila. Tá. Bom dia, Miguel, André, Flávia, pela primeira vez conversando com você aqui num webinário. Prazer estar com vocês. A gente tem tanta coisa para conversar, para decidir, para refletir. A gente está num momento tão difícil, então realmente quero agradecer a parceria da Fundação Santiliana, da Editora Moderna, que por tantos anos, né, que eu acho que em educação a gente precisa ter essa persistência. E essa parceria, ela tem muitos anos oferecendo para o público os principais dados da educação brasileira, então fico muito feliz em estar nesse momento aqui debatendo com vocês. Bom dia a todos. Muito obrigado, Priscila, parabéns pelo seu trabalho, você tem sido incansável, parabéns pela coragem com que você tem enfrentado os desmandos na educação brasileira, com muita clareza, muita firmeza e muito foco no direito das nossas crianças, nossos jovens e nossos adultos a permanecer na escola e aprender. Mas o momento é muito especial, né? O anuário, ele registra os grandes números da educação brasileira, e é bom lembrar que números são esses, né? São 47 milhões de estudantes da creche ao ensino médio, sendo 9 milhões na rede privada e 38 milhões nas redes estaduais e municipais. São 2,2 milhões de professores em 180 mil estabelecimentos. Para as pessoas terem uma ideia do que nós estamos falando, a população escolar brasileira ela é maior do que toda a população da... A população escolar brasileira é maior do que a população da Espanha. Então, é um desafio muito grande para um país como o nosso, acolher, conseguir que permaneçam, que aprendam e que promovam e que cresçam. Então, a minha primeira pergunta vai para a Flávia. Flávia, você é uma jornalista sempre muito informada e muito bem conectada. Que impressão você teve do anuário? Que usos você avalia que ele possa ter para garantir o direito das nossas crianças, jovens e adultos à educação? Olha, bom, quero cumprimentar também Miguel e Priscila, que eu não tinha falado anteriormente. Então, bom dia a vocês, e vai ser realmente uma alegria participar e dialogar com vocês nessa manhã. Ô, André, me parece fundamental, antes de tecer algum tipo de comentário objetivo sobre o anuário da educação brasileira, tratar da relevância da produção de informação de qualidade e confiável nesse momento no Brasil. Então, acho que já a partir dessa premissa, esse documento já se torna algo absolutamente fundamental, relevante, essencial para o Brasil de 2020. Eu digo isso porque, desde o ano passado, nós temos assistido a ao recorrente comportamento de tentativa de desqualificação da nossa produção de estatísticas oficiais. Passamos por uma tentativa de redução do questionário do censo,
do censo demográfico, que acabou adiado de 2020 para 2021 em razão da pandemia. Passamos por uma desqualificação do INPE sobre os dados relacionados às queimadas, ao desmatamento da Amazônia, tentativa de desqualificação de trabalhos importantes da Fiocruz sobre consumos de drogas e dependência química, sobre o IPEA, com o Atlas da Violência, questionamentos vindos de dentro do próprio Instituto. No início desse ano, há pouco tempo, aliás, estamos há 2 meses sem Ministério da Saúde, uma tentativa de mudança na forma de apresentação dos dados da Covid-19. Então, me parece que não é coincidência a gente viver sob essa ameaça, né, de interrupção de pesquisas, de fluxos de informações sobre a sociedade brasileira. Nesse sentido, se nós temos um poder público não mais comprometido com a produção de informações, me parece que o setor privado e a sociedade civil precisa tomar pé e se posicionar em relação à cobrança da produção de estatística de qualidade, a cobrança de transparência e o acompanhamento desses dados. Digo isso porque, especialmente no Brasil, que é um país muito desigual, não ter informação de qualidade significa arremessar o debate sobre políticas públicas à subjetividade, né? Ao eu acho. E eu acho é a pior forma de se construir uma nação com cidadania, com direitos e com combate à desigualdade. Essa introdução enorme, e eu já vou chegar ao fim dessa primeira provocação sua, mas tudo isso que eu falei anteriormente me parece que são argumentos que tornam o anuário um documento fundamental, relevante de empoderamento da população brasileira, seja instituições de ensino, seja imprensa, seja legislativo, seja assembleias, o próprio Poder Executivo, as secretarias de educação dos estados, dos municípios, os pesquisadores, a academia, um documento fundamental para que a gente possa entender o perfil da nossa população e do nosso sistema educacional, traçar diagnósticos e oferecer, apresentar ou aperfeiçoar as políticas públicas. Os dados que aparecem aqui, naturalmente, já nos remetem a várias reflexões relacionadas ao nível de desigualdade, à relevância do setor público, da educação pública, que alcança 80% dos estudantes. Então, me parece que é fundamental que a gente tenha informação para discutir política pública, porque é pela política pública em educação que nós vamos produzir desenvolvimento social e econômico, mobilidade social e bem-estar. Vou parar aqui por essas considerações iniciais e mais adiante a gente vai aprofundando outras dimensões dessa desigualdade com as quais eu me preocupo muito. Obrigada. Muito obrigado, Flávia. Você citou o anuário, na verdade, num contexto em que a relevância dele se sobressai. E obrigado por nos lembrar desse contexto tão preocupante para todos nós, né? Priscila, você é uma idealizadora do anuário, junto com o Luciano, e é admirável esse trabalho. Quando vocês começaram, e agora, em 2020, com essa situação que a Flávia tão bem caracterizou, que usos você sugere que as pessoas que nos acompanham possam fazer do usuário? O que você acha que a gente pode, para fortalecer esse empoderamento de que fala a Flávia? Perfeito, André. Inclusive, a fala da Flávia foi excelente, uma excelente introdução. Flávia, te agradeço aqui por abrir com essa reflexão tão ampla, tão importante. Quero também aproveitar, André, que eu acabei não falando logo no começo, quero parabenizar as equipes, tanto do Todos pela Educação quanto da Fundação Santiliana da Editora Moderna, porque é muito trabalho por trás, né, de cada tabela, de cada número que foi compilado, estudado, né, juntado. Então, realmente quero aqui aproveitar e fazer dar esse parabéns para todas as equipes, realmente é muitas horas de trabalho. Um pouco acrescentando aquilo que a Flávia já colocou, tem outros 3 pontos aqui que eu queria colocar um pouco como o que a gente pensa, né, como usos do anuário e qual que seria um bom uso do anuário. Um primeiro uso, André,
é a gente desmistificar, né? Tem muita informação equivocada em relação à educação, em que a gente precisa, ainda mais com tanta fake news e com tantas pós-verdades, as pessoas querem marcar a sua verdade, acabam aí com afirmações que não são corretas em relação à educação. Eu vou falar duas aqui, só para a gente poder ter um pouco de noção em relação a isso. Uma primeira é que tudo que acontece no sul-sudeste é melhor em relação àquilo que acontece no norte e nordeste. Isso não é verdade, né? Os sistemas educacionais que mais estão avançando no Brasil, e o anuário mostra isso com muita clareza, são os sistemas educacionais do Nordeste, notadamente Ceará, Pernambuco, Piauí, e Alagoas também, né, que é um sistema que é um dos que mais tem avançado em termos de aprendizagem dos alunos. Então, é interessante isso, assim, a gente precisa desmistificar. Um outro é que a educação brasileira é um fracasso total, que a gente não consegue melhorar, que não importa, não adianta a gente investir mais, que não adianta a gente ficar pressionando, porque não adianta, a gente não consegue melhorar. Isso também é uma inverdade. A gente conseguiu sair em 10 anos de 28% das crianças com aprendizagem de língua portuguesa em 2007 para 60% em 2017. Então, de 28% para 60% em 10 anos. O anuário mostra tudo isso. E é importante a gente desmistificar que, principalmente nesse último ponto, que a educação ela não é um fracasso, a escola pública está longe de ser um fracasso no Brasil. Óbvio que a gente ainda não está no patamar que a gente precisa, que a gente quer, que é o direito de todos os alunos, mas a gente vinha avançando, e aqui tem um recado forte para o governo federal, especialmente para o governo federal, que nesse período de grave crise da educação, simplesmente deu as costas e pode prejudicar essa trajetória que vinha melhorando no país. Um segundo passo, que a Flávia também falou dele, né, quando ela fala dos achismos, do eu acho, eu concordo 100% com ela. Ainda tem muito achismo na educação, e para a gente combater achismo, o primeiro passo é ter um bom diagnóstico, né, para uma boa tomada de decisão, para um bom desenho de política pública, uma boa formulação e, essencialmente, uma boa implementação delas todas, né. Começar com eu acho que, e a gente vê isso direto, né, olha só o que a gente está vivendo hoje no país, de novo, me referindo ao governo federal, escolhas totalmente pautadas e na ideologia, na visão de um mundo de um determinado governo, né, que acha que tem que ter mais escolas militares, que acha que não tem que ter aulas de orientação sexual nas escolas, que acha um monte de coisa, mas que não tem nenhum tipo de embasamento na realidade, num bom diagnóstico e nem nada. E o terceiro ponto, que também é muito importante, é para justamente criar pressão pública para que os governos tenham as suas políticas públicas apontadas no sentido de ter mais resultados. O que a gente precisa no Brasil é mais resultados. E o monitoramento constante, por isso que o anuário ele é todos os anos, para a gente poder ter uma trajetória sendo apresentada para a população brasileira e poder monitorar, e poder dizer, olha, subiu, desceu, caiu, melhorou, piorou. Então, isso é muito importante para criar esse ambiente de pressão constante, porque, infelizmente, a educação é uma retórica muito presente, né? Todo mundo apoia a educação da boca para fora, mas de verdade mesmo, na hora de atuar, de inclusive abdicar de um certo poder político ali para poder fazer as mudanças que precisam ser feitas, a gente não tem visto isso, infelizmente, como algo tão comum no país quanto deveria ser. Então, André, eu vejo esses 3 principais pontos aí como uso do anuário. Puxa, já há motivos suficientes para a gente mergulhar nele e atravessá-lo, né? Eu vou pedir a opinião do Miguel. Miguel também é um admirador da informação precisa. Miguel, que uso você vê no anuário? O que você recomendaria com os professores, né, que você tem tanto trabalho de formação de professores? Bom, uma coisa, eu vou já diretamente aqui para o anuário, que eu sou professor de ciências, né, e biologia, né, e eu fico sempre apavorado com o terraplanismo, com a história das vacinas e tal. E uma coisa que de cara eu olhei, que são os laboratórios de ciências que a gente tem nas escolas, né? São 10% nas escolas de ensino fundamental 1, 23% fundamental 2
e metade das escolas de ensino médio não tem laboratório de ciências. Então, eu acho muito difícil a gente formar uma mentalidade científica se a gente não tem essa condição básica. Então, eu usaria, por exemplo, para isso, que cada um de nós que tem um interesse, vai lá e olha, tá lindo o anuário, tem uns gráficos maravilhosos, super fáceis de entender, eu fiquei anotando aqui. Então, eu acho que eu usaria isso, por exemplo, como professor de ciências. Todo professor pode olhar a sua especialidade, o anuário é maravilhoso. Então, faria isso, André. Então, tem um convite aos professores, por favor, colegas, professores, né, que consultem o anuário, está disponível para download gratuito no site do Todos pela Educação, no site também da Fundação Santiliana, e realmente é um trabalho gráfico de grande qualidade, e todas as fontes são fontes oficiais, né? Enquanto não tem nenhum achismo ali, né? Só para lembrar a quem está nos acompanhando, tem nenhum, eu acho ali, tem ali o dado que o IBGE, ou o INEP, ou outras fontes oficiais publicam. E eu vou aproveitar que a gente tem uma jornalista de economia conosco, para pedir a ela uma questão, e depois pedir para a Priscila desenvolver essa questão. Flávia, o anuário mostra uma coisa muito interessante, muito preocupante, né? O ingresso das crianças jovens na escola melhorou muito na década, melhorou muito. Um país como o Brasil chegar a 99% de crianças de 6 a 14 anos na escola é para se comemorar. Isso é um fato muito relevante, muito importante. No entanto, a conclusão dos níveis de ensino é muito precária, né? Você não tem uma parcela de jovens de 16 anos que conclui o ensino fundamental, jovens de 19 anos que incluem o ensino médio. Nós, educadores, temos responsabilidade exclusiva sobre isso. Mas eu queria te fazer uma pergunta, você é uma pessoa que tem esse olhar amplo. O que a sociedade precisa fazer para ajudar que esses jovens permaneçam na escola? Depois eu pedi a Priscila para nos falar sobre o que a escola pode fazer. Mas eu acho que é preciso uma parceria sociedade-escola para garantir esse direito. Você acha, por exemplo, que a renda básica ajudaria nesse debate? Olha, essa pergunta já garantiria um seminário inteiro, viu? Porque ela é muito ampla e é uma reflexão que a sociedade brasileira, concordo muito contigo, precisa fazer, né? Um primeiro ponto, eu não tenho como não em alguma medida, André, não racializar esse debate. Quando a gente olha, e aí eu estava até com a página aqui aberta desse dado aí das crianças e jovens por faixa etária, e logo abaixo você tem a distorção séria-idade, que é uma questão muito grave também, e que pode sugerir o risco, né? Aumenta o risco de evasão escolar, de abandono da escola, dos estudos, e pode sugerir também que algum outro fator fora da escola, né? E, portanto, as desigualdades sociais, seja de renda, seja de condições habitacionais, seja de infraestrutura na moradia, e me parece que a pandemia ela está escancarando essas desigualdades, esses abismos, né, que existem na sociedade brasileira. Mas eu gostaria também de adicionar reflexão sobre a questão racial, sobre o racismo. A escola é um ambiente em que as crianças experimentam o racismo. A gente precisa falar a verdade. Eu não conheço nenhuma criança negra, homem, mulher, jovem, moça, rapaz, que não tenham experimentado na escola alguma situação de discriminação, de preconceito, de ofensa, de injúria racial. Muitas delas tiveram pela primeira vez essa experiência do racismo na escola, com ofensas, xingamentos, macaco, desumanização, a depreciação, desqualificação, as críticas negativas, a exclusão, por exemplo, de festas, de papéis de protagonismo em festas, em grupos, a rejeição por grupos de alunos. Então, há uma série de fatores dentro e fora da escola que podem estimular, sim, em primeiro lugar, o desinteresse, e aí as reprovações, e essa defasagem que vai aumentando, e, por outro lado, a evasão, né?
Outro ponto, aí já trazendo para uma reflexão, a partir do anuário, o que pode estar acontecendo na sociedade brasileira e na educação brasileira a partir da pandemia, que é o risco de aumento dessa evasão e dessa defasagem pelas condições desiguais de acesso à educação por meios digitais, por educação à distância. Esse é um problema que está agravando o nosso fosso. E algumas sondagens, né, algumas pesquisas qualitativas que estão sendo feitas aí nesse período de pandemia já têm dado pistas de estudantes jovens, né, adolescentes, cogitando sair da escola e muitos pressionados pela queda de renda que foi imposta às famílias, então tendo que precipitar a entrada no mercado de trabalho, né, e isso atua contra a escolarização. E, de outro lado, também a desistência do Enem, né? Alguns jovens já, mesmo quem se inscreveu, cogita não fazer a prova em razão de não se considerar preparado ou de não estar tendo a preparação adequada. A gente está falando de um risco imenso de comprometimento do futuro do Brasil. Claro que do futuro desses jovens, dessas famílias, mas, sobretudo, do futuro de uma nação, porque num cenário em que você tem a valorização do conhecimento, da escolaridade, né, você solapar da sua juventude, da sua infância, a oportunidade de avançar na educação, realmente, praticamente, cometer um suicídio assistido, né, do seu futuro. Então, me preocupa muito, e nesse sentido, para resumir aí a pergunta que você fez, sim, acredito que programas de transferência de renda e, sobretudo, com o comprometimento, né, da frequência e do resultado escolar, fará muita diferença e ajudará muito, e a gente tem um exemplo muito bem sucedido, que é o Bolsa Família, né? Uhum. Priscila, então eu vou pedir a você que comente como é que você vê essa distinção entre o ingresso universalizado e, ao mesmo tempo, com níveis de conclusão muito baixos. A Flávia trouxe, eu como professor já concordo plenamente que o tema do racismo é um tema relevante. Você acha que a nossa educação tem combatido o racismo da maneira adequada? Você acha que esse enfrentamento tem sido feito? Uhum. André, perfeito. Olha, vou trazer aqui um pouco dos conhecimentos mais recentes, e aí um pouco na linha desse nosso webinário, né, de sempre olhar para as evidências, olhar para o dado concreto, para ter um bom diagnóstico, assim, falar um pouco só quais são os achados mais recentes das pesquisas. Tem muitos fatores que explicam essa expulsão do jovem da escola. Eu falo expulsão porque nenhum jovem quer sair da escola e quer simplesmente não estudar e não ter uma vida melhor. A ideia de que uma vida melhor, com um melhor emprego, com mais renda, virá pela educação, essa é uma ideia que, inclusive, a gente fez uma pesquisa com jovens do Brasil inteiro há uns anos, e eles estão completamente convencidos disso. Então, não é uma questão de falta de informação, ou porque o jovem é bobo, então ele sai da escola antes, porque ele é um desinformado. Ele sabe. A questão é que, muitas vezes, ele se sente expulso, e ele é expulsado do sistema, e é importante a gente entender esses fatores todos, porque dá para evitar, né? A Flávia falou da repetência, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores que mais explica evasão e abandono. Também tem uma questão, Flávia tocou também nisso, que é uma baixa mobilidade intergeracional, né? Então, os filhos não estão conseguindo ter uma vida muito melhor, uma escolaridade tão melhor assim do que os seus pais. A gente já teve um período que essa mobilidade era maior, ela deu uma parada nesses últimos anos, isso é muito ruim, e isso acaba também afetando a construção identitária desses alunos todos, né? E principalmente os alunos negros, né? A questão de construção identitária, por conta da falta de modelos, né? De pessoas negras em cargos mais altos, se formando, médicos, advogados, enfim, cineastas, né? Jornalistas. A gente tem muito pouco isso no país, então isso acaba, assim, mexendo na formação identitária e na expectativa que esse aluno tem de prosseguir os estudos, de terminar os estudos. E tem uma série de fatores extraescolares
que, ao lado desses outros todos, se somam para poder fazer com que esse aluno não prossiga na escola. Esses fatores têm sim a ver com renda, tem sim em relação a uma pressão que o jovem tem de buscar mais renda e complementar a renda da casa, tem a ver com gravidez precoce. Por isso que é muito importante a gente falar sobre sexualidade na escola, não pode ser um tabu, né? Nenhum assunto de interesse de crianças e jovens deve ser um tabu nas escolas, porque se é do interesse, é importante que seja discutido num ambiente saudável, com dados, com informações confiáveis, porque é assim que a gente forma um cidadão. A Flávia falou, né, desse ambiente também de expulsão, da violência dentro da escola, do bullying, também em relação às meninas, né, ela falou em relação às meninas e meninos negros, isso é muito forte ainda, infelizmente. Agora, e tem mais um ponto também que a gente não pode esquecer, que é uma escola que também expulsa porque é excessivamente conteudista no sentido de não dar tanto espaço para as artes e para o esporte, né? As artes, a cultura, o esporte são ferramentas, são estratégias muito importantes para que essas crianças e jovens se sintam acolhidos no ambiente escolar. Então, a gente combate violência com arte, com cultura, com esporte, com aprendizagem, né? O aluno que percebe que está avançando, que está aprendendo, ele permanece na escola. Formação de professores, bons professores, valorização dos professores, também é uma política muito importante. E para encerrar, aqui, porque para cada ponto desses a gente poderia também ficar aqui falando sobre mais achados e puxar mais fios a partir desses todos, mas tem acho que um recado, ou uma mensagem, melhor dizendo, que eu acho que é fundamental nesse momento. A pandemia, ela tornou muito mais visível a desigualdade educacional e a desigualdade, as múltiplas desigualdades que a gente tem no país. Acontece que a gente não adianta ter a percepção se não tem uma ação correspondente, né, que é um pouco a tua pergunta, André. Qual que é o início da solução? Ela mora numa palavra, que é intencionalidade. Ou a gente tem intencionalidade nas políticas, na tomada de decisão, na formulação das políticas e na implementação das políticas, ou a gente vai continuar a tratar todo mundo igual, achando que isso é justiça, né? Olha, então a gente precisa tratar todo mundo igual, só que a gente não pode tratar todo mundo igual. A gente precisa tratar diferentes dos diferentes na perspectiva de dar mais para quem tem menos, mais atenção, para aqueles que são mais vulneráveis, você tem que ter um investimento maior, as escolas que atendem as crianças mais pobres têm que ter um investimento maior, você tem que ter um investimento maior em formação, e até em salário para os professores que atendem essas periferias, essas escolas que atendem as crianças mais vulneráveis. Então, tem uma série de dimensões, e a política de cotas é um exemplo de tratar diferente os diferentes. Então, assim, a gente precisa parar de tratar todo mundo igual, e no limite o que a gente faz no país é mais grave do que isso, porque a gente dá mais para quem já tem mais. Muitas vezes. Então, a gente tem que inverter, eu acho que esse é o passo mais corajoso e concreto para sair dessa retórica e realmente dar um passo rumo a uma sociedade mais equitativa por conta de uma educação mais equitativa. Para a gente chegar em equidade maior, a gente precisa dar mais para quem tem menos. E para isso, as políticas precisam ser definidas, formuladas, implementadas, dando mais para quem tem menos. Então, acho que essa é a regrinha de ouro que a gente tem que seguir, mas a gente não segue ainda. E eu finalizo aqui, André, desculpa, mas outra política nesse sentido é o Fundeb. Então, #vota Fundeb logo, gente, porque se a gente não tivesse Fundeb aprovado logo, aí que a situação vai ficar muito pior, a gente não pode deixar isso acontecer de jeito nenhum. Então, é isso, André. Obrigada. Ótimo lembrar do Fundeb agora, porque, de fato, e pedir a quem nos acompanha que, por favor, pressione a Câmara dos Deputados para votar o Fundeb, já estava tudo engatilhado para essa votação, foi no 14 de março que a pandemia chegou aqui, mostrando a sua tragicidade, né? E suspenderam os processos, e é compreensível que o Congresso tenha se voltado para enfrentar a pandemia, visto que o Executivo relutou muito em tomar atitudes consistentes. Portanto,
o Congresso, todos cumpriram um papel, mas o seu papel agora é garantir a educação. Então, obrigado por ter lembrado esse tema. E eu queria pedir à Flávia para comentar conosco uma questão, Flávia. Outro dia eu assisti num programa que você participava, você fez uso da síntese dos indicadores sociais do IBGE, que é uma publicação que acho que todo brasileiro deveria ler, porque ela dá um quadro bastante sólido, né, do que é o país, das suas desigualdades, e também, enfim, a sua complexidade. No CIS 2018, com dado 2017, nós temos uma informação de que 43% das crianças de 0 a 14 anos, no Brasil, vivem em famílias com rendimentos de até meio salário mínimo per capita. No Norte e no Nordeste, metade da população vive em ambientes de meio salário mínimo per capita. Isso é pobreza, né? Isso são traços da pobreza. Na educação, tem a Prova Brasil faz um questionário aos professores. A cada 2 anos realiza-se a Prova Brasil, tem um questionário. E eu fui procurar esse questionário e ver como é que os professores veem essa educação e as condições de pobreza. E eu encontrei uma resposta muito preocupante, Flávia. A pergunta é, feita a 250 mil docentes do Brasil na Prova Brasil. A pergunta é, na sua percepção, os possíveis problemas de aprendizagem dos estudantes, eles decorrem de quê? Aí tem várias alternativas. Uma das alternativas é do meio social dos estudantes. Você acredita que 84%, quer dizer, 200 mil professores, avaliam que os estudantes não aprendem por conta do seu meio social? O que me deixa preocupado aí é que a pobreza é um dado cresce ou diminui, mas um dado presente no Brasil. Essa associação entre pobreza e baixo resultado educacional, ela se resolve... Como é que a gente pode orientar as pessoas para compreender a multiplicidade da pobreza? Você, como uma pessoa que vê a economia na sua dimensão humana também, que impactos a pobreza leva para dentro da educação? Ótima pergunta e concordo com você, André, que é um dado muito preocupante. Vou gastar 30 segundos para fazer uma referência a uma citação muito importante que a Priscila fez, que é a questão da correlação entre evasão escolar e a gravidez precoce. Inclusive, o maior número de nenéns, né, jovens brasileiros que não estudam nem trabalham, 2/3 são meninas, são jovens meninas. E a gente também tem um imaginário do achismo de pensar que são os meninos da favela que ficam ali na esquina e que serão ou já foram cooptados pelo tráfico de drogas. Não são. E elas acabam largando a escola ao engravidarem, tanto pela falta de acolhimento na escola, e aí é uma questão que envolve preconceito, né, discriminação, mas também por não terem onde deixar os seus bebês para continuar estudando. Elas herdam atribuições domésticas e familiares e acabam, então, reféns de um ciclo de pobreza e de exclusão a partir da gravidez precoce. Então, política pública também de acolhimento a essas jovens e das creches, né, me parece que seriam fundamentais para romper esse ciclo. Desculpa, apareceu um inseto aqui. E lembrar, algo que eu não citei, eu fiz uma ênfase muito, muito intensa à questão racial, mas a mesma coisa envolve a população, os alunos LGBTs, né? Meninos gays, moças lésbicas, pessoas trans. Também há uma grande correlação com evasão escolar, com deficiência nos anos de escolaridade, em razão disso, de bullying, de perseguição, de preconceito, de estigmatização. Então, também tem um papel muito importante da escola na desconstrução desse ambiente, né, de preconceitos e de intolerância. No lado religioso, as religiões de matriz africana também sofrem muita perseguição e hoje há uma influência muito grande também de religiões cristãs, neopentecostais, também até no próprio currículo e no debate político, né, sobre educação. Mas esse é um assunto outro. A sua pergunta, que já era ampla, eu preciso
voltar nela. E foi interessante você falar do meio social, né, e trazer meio social como uma dimensão da pobreza, porque, de modo geral, pobreza foi sempre vista como insuficiência de renda. Então, é uma métrica de ganha até tanto, renda domiciliar per capita até X níveis, um quarto de salário mínimo, aí tem várias linhas, né? O Banco Mundial trabalha com $5,50 de paridade de poder de compra para estabelecer linha de pobreza e linha de miséria, $1,90 ao dia. Mas não é só isso. A dimensão de pobreza hoje, a definição de pobreza hoje, ela vem incorporando outros elementos que envolvem, por exemplo, a qualidade da habitação. Ter parede com tijolos aparentes, sem reboco, é uma dimensão de pobreza. Não ter laje é uma dimensão de pobreza. Não ter pelo menos das três variáveis, dos 3 serviços, né, ligados a saneamento básico, esgoto, água encanada ou coleta de lixo regular, é dimensão de pobreza. Não ter acesso à internet é dimensão de pobreza. E a pandemia tem nos mostrado isso. Então, tem um rol de indicadores hoje que compõem essa definição do que é a pobreza. E aí, nesse sentido, eu tendo a concordar com os professores. Se a gente entender meio social como sinônimo, né, de interpretação, de correlação a essas dimensões multidimensionais da pobreza, eu tendo a concordar com os professores, que ela efetivamente influencia na aprendizagem. Se você tem um aluno que reúne todas essas características, uma casa inadequada, sem água, sem renda, sem internet, sem, por exemplo, a Priscila mencionou anteriormente, né, a escolaridade dos parentes, dos familiares, então você não tem esse apoio, você não tem uma biblioteca. Naturalmente que essas dimensões de desigualdade farão diferença. Agora, o que eu acho que não é aceitável é você se render a isso. Como é que se faz para acolher esse aluno e compensar essa deficiência que vem do meio e que chega na escola? E aí é pensar a educação de uma forma muito mais ampla, para além do que seja a escola, o ambiente escolar, e agregar, por exemplo, assistência social, né? Programa de renda mínima, como você já falou, um acompanhamento mais estrito, um horário alargado, né, de frequência escolar, de modo que você consiga, inclusive, atender a essas necessidades de infraestrutura, biblioteca, computador. O Miguel falou em um laboratório da ciência para despertar o interesse, palestras, encontros, né, com pessoas de diferentes profissões para ativar a ambição, o aspiracional da mobilidade social, você ter segurança alimentar, que é algo que está absolutamente afetado nesse momento. Todos os hábitos, inclusive à luz do pós-pandemia, de higiene, que vão precisar ser reforçados daqui para frente. Nunca mais teremos a mesma relação com água, sabão e as nossas mãos. E aí, nesse sentido, a escola precisa estar muito bem preparada, e mais bem preparada para receber esse aluno do que para receber qualquer outro. Então, as deficiências de infraestrutura, de pessoal e de oferta de serviço, né? Aí pensando a escola como um setor de serviço, oferta de serviço direcionado a esse aluno, ela precisa ser melhor na periferia, e não é, né? Melhor no interior, e não é. Então, a gente precisa também inverter a lógica de investimento na educação, priorizando, privilegiando essas áreas onde o que os professores chamam de meio social estão mais afetadas para prejudicar ou para afetar ou para influenciar o desempenho escolar dos alunos. Como eu sou do Rio de Janeiro e aqui nós temos também um problema agudo do meio social, que é a violência urbana, que alcança as escolas próximas de áreas de favela, do subúrbio, mas sobretudo das favelas,
reféns do tráfico de droga, das quadrilhas, também do crime organizado, da milícia, no subúrbio do Rio, na Zona Oeste, na região metropolitana, me parece que é importante também como lidar com essa situação da violência urbana, dos tiroteios, dos confrontos, das aulas suspensas. Essas são uma realidade do meio social que influencia profundamente não apenas o funcionamento da escola, mas a experiência de aprendizagem dos alunos. São traumas sobre traumas, né, que também favorecem a evasão, a defasagem e, infelizmente, compromete o futuro dos nossos jovens. Excelente, Flávia. Obrigado por compreender como os professores lidam ou se veem diante de um desafio dessas proporções, que não são poucas, né? Eu vou pedir ao Miguel para comentar, porque esse debate que a Flávia trouxe, que os professores aqui relatam, ele acaba desaguando na escola com uma questão. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou reprovar o aluno, ele vai passar sem saber? Esse dilema é o dilema da educação? Passar sem saber? O seu som não está saindo, Miguel. Nós temos na BNCC a ideia de formação integral, e a Flávia traz toda essa ideia de integralidade, e a Priscila também tem falado muito isso. Acho que a cognição é só um dos aspectos da educação. Há muitos outros aspectos, né, e que muitas vezes essas reprovações, elas deixam de lado uma série de elementos, né, que poderiam ter na educação, que a gente não leva em consideração, e às vezes até pela nossa formação, que é muito focada nessa visão racional. Então, acho que a BNCC está trazendo uma orientação diferente da educação, que abrange a complexidade, né, que envolve essa relação social, que envolve a conexão com o meio ambiente, que envolve muitas outras competências que extrapolam saber o conhecimento específico e disciplinar. Eu acho que se a gente aprender nessa linha que a BNCC está trazendo, da complexidade, seguramente a gente vai reter menos e vai olhar de uma maneira diferente esse jovem que tem muitas competências além de saber uma disciplina. Então, acho que entender a formação integral e a BNCC é uma boa pista para que a gente não pense só nessa reprovação dos estudantes quando eles não atingem esses parâmetros mais tradicionais. Eu queria lembrar que o anuário, nas metas do PNE, ele traz dimensões da desigualdade, né? Desigualdade de renda, desigualdade de raça, cor, de sexo, de região e de território. E essas desigualdades, elas recaem, não raro, sobre os mesmos grupos sociais. Por isso, a questão do meio social é tão relevante, como os professores apontam e como a Flávia comentou. Priscila, eu queria pedir a você que comente um pouco conosco a grande iniciativa que o Todos pela Educação teve para a eleição de 2018, né? Eu acompanhei esse esforço de montar o projeto Educação Já, trazer diferentes visões, né? Vocês conseguiram reunir na mesma mesa ex-ministros de educação, técnicos de diferentes vertentes do pensamento educacional, para oferecer à sociedade brasileira um guia do que se colocava como urgente para ser enfrentado. Quando a pandemia chegou, desarticulou um pouco o que andava, mas também o Todos pela Educação voltou a se colocar no debate público, trazendo recomendações. Como você vê, Priscila, esse momento de transição? Você acha que essa pedagogia da repetência, de que falava o Sérgio Costa Ribeiro nos anos 90, ela vai prevalecer? Ou você acha que os sistemas terão essa compreensão que a Flávia demandou, ou seja, de que não... e você mesmo, no documento do anuário, você diz, não voltaremos ao mesmo ponto, voltaremos numa situação muito mais complexa. Que recomendações você acha como você vê essa pós-pandemia na educação? Uhum. Bom, André, primeiro parabenizar a resposta da Flávia em relação ao combate à desigualdade. Quero sublinhar um ponto que ela colocou, que é do trabalho conjunto, educação, assistência. A gente precisa mesmo tratar a educação, a política educacional, numa perspectiva de intersetorialidade, né? Quer dizer, o André falou um pouco isso, né, na própria pergunta, Flávia. Olha, a pobreza é mais difícil, né? Como quem está ali no lado da política educacional, né? É um pouco mais difícil a gente atuar,
Mas se essa é a realidade brasileira, e que talvez demore aí algum tempo para a gente alterar, a gente precisa ter um tratamento mais multidimensional em relação às crianças e jovens do país. E a educação tem que estar articulada com saúde, assistência, a área fazendária, a área do planejamento, cultura e esporte. Eu quero só lembrar aqui uma política que eu acho que é o exemplo da política intersetorial, só para a gente dizer o seguinte, olha, é possível, não é simplesmente uma abstração ou um desejo infundado. Em Pernambuco tem um equipamento público chamado Compass, e nesse Compass, nesse lugar, os jovens têm biblioteca, eles têm aula de judô, as meninas fazem balé, a coisa mais linda do mundo. Tem aula de robótica, os idosos fazem aula de tricô e ensinam jovens, tem curso do Sebrae, tem um poupa-tempo lá dentro, um tipo poupa-tempo daqui de São Paulo, lá em Pernambuco. Então, é muito incrível como é possível a gente juntar as políticas públicas numa perspectiva de melhor serviço, melhor oferta do serviço público para a população brasileira, porque para a criança mais pobre, ela não pode ter o seu direito à educação definido pelo CPF dos pais e pelo CEP de onde ela mora. Tem que ter uma preocupação, e de novo, eu quero insistir nessa ideia da intencionalidade na formulação e na implementação das políticas, e uma intencionalidade importante é a intersetorialidade entre as políticas para a gente conseguir criar uma rede de apoio para essas crianças mais pobres, para que elas consigam sair do ciclo que elas estão presas há muitas gerações de exclusão e pobreza. Então, eu só quero fazer aqui, sublinhar esse ponto da Flávia, que realmente foi muito importante. André, você falou da educação já, né? Mas antes de falar dele, vamos falar um pouquinho sobre a pandemia. Primeiro, que eu acho que é importante a gente não dourar a pílula, a gente dizer a verdade nua e crua, que é a pandemia, os efeitos da pandemia, a suspensão das aulas presenciais, o achatamento da renda, o estresse tóxico que essas crianças e jovens estão vivendo muitas vezes nas suas casas, a insegurança em relação ao futuro, os parentes próximos e pessoas queridas que morreram para a doença, que morreram com a doença. Isso tudo é um caldo que vai estar afetando a educação, e o que a gente vai ter é uma educação em que o vínculo dos alunos com a escola, com os professores, foi se perdendo, né? Nem todos perderam totalmente, mas esse vínculo está mais fraco do que o que ele era antes, e a gente sabe, o Miguel, a gente sempre fala sobre isso, né, Miguel? O vínculo é fundamental para garantir a aprendizagem, então o vínculo com a escola, o vínculo com os educadores, com os professores, ele está mais fraco agora. A aprendizagem caiu, porque mesmo os alunos que tiveram o ensino remoto nunca se compara ao ensino presencial, né? Ali, a presencialidade do professor, por melhor que ele tenha sido feito, e a gente sabe que não teve essa qualidade toda no país, a gente tem aí uma situação de potencial explosão na evasão e abandono, né? Muitos alunos não vão retornar se não tiver busca ativa. Então, a gente tem o aumento da desigualdade, que a gente já falou aqui bastante. Então, a situação é muito crítica. O governo federal abdicou da sua função, da sua atribuição legal, que está lá no artigo 8º da LDB, que é de fazer a coordenação da política nacional, da educação básica. Ele simplesmente lavou as mãos, então não tem coordenação nacional. O que tem é justamente estados e municípios, aí com todas as limitações, se falando, trocando experiências, mas sem uma coordenação realmente fica tudo muito mais difícil. O Conselho Nacional de Educação tem feito a sua parte, a sociedade civil também tem feito a sua parte, né, todos com muito esforço. A imprensa brasileira tem tido uma função muito, muito importante nesse período do país. A gente não pode deixar de dizer que o Brasil, os brasileiros, os defensores da democracia, os democratas estão sendo atacados diariamente. Então, renovar as energias tem sido cada vez mais importante para a gente se manter forte nessa luta, porque é uma luta, não é nem diária, é uma luta de cada minuto para poder não deixar que a educação se abata tanto, que a gente não tenha tantas consequências negativas nesse período, mas é importante que a gente diga que existe uma consequência muito grave. A gente vive uma crise muito grave na educação brasileira.
E a inércia, né, se tudo ficar mantido, a inércia é que a gente ainda aprofunde mais ainda essa crise na educação. Por isso que a gente precisa fazer diferente. E tem dois grandes caminhos para a gente poder combater essa inércia. Uma é força total nas políticas estruturantes, né? Então, professor, todas as políticas docentes nunca foram tão importantes, né? E aí eu já começo a falar do Educação Já. O Educação Já, ele é um documento feito a 80, né, com 80 especialistas, a gente está com 2 aqui, né, o André e o Miguel. Muitas pessoas se envolveram na elaboração desse documento para que a gente tivesse um plano de voo para que o Brasil elevasse o seu patamar de aprendizagem para todos os alunos, mas com atenção especial aos alunos mais vulneráveis, esses alunos que estão numa situação de desvantagem em relação a outros alunos do Brasil. Então, para combater a desigualdade, a gente tem que dar esse tratamento especial que a Flávia tão bem disse, né? Então, a Educação Já, ele é as políticas mais estruturantes, essenciais, basilares, para a gente começar a levantar voo. E aí a gente tem as políticas docentes, a implementação da Base Nacional Comum Curricular, a educação integral, e a educação integral tanto na perspectiva da formação integral, quanto também na expansão do tempo, né? A Flávia falou de expansão do tempo, muito importante, garantia da alfabetização. Aqui a gente tem 55% de crianças analfabetas com 8 anos de idade, a gente convive com esse dado, a gente não pode mais conviver com essa realidade de ter mais da metade das crianças analfabetas com 8 anos de idade. Então, políticas para alfabetização, para a modernização do ensino médio, governança, gestão e financiamento, e aqui, de novo, Vota Fundeb precisa, é uma das recomendações, e o Todos pela Educação trabalhou muito fortemente nessa modelagem de um Fundeb mais redistributivo, que dá mais para quem tem menos, né, que eu acho que esse é o passo corajoso que a gente tem que fazer e tem que dar no país. Então, a educação já é para isso, então são as políticas estruturantes. Mas também tem uma outra avenida que a gente precisa trilhar, para poder sair dessa inércia e sair melhores, que são alguns legados que a gente pode levar dessa pandemia para esse novo normal, que é uma relação mais forte entre a família, a comunidade e a escola, tá? Eu não vou detalhar isso, mas fica aqui o recado. E o outro, que ficou mais claro para todo mundo, que tecnologia não substitui de jeito nenhum a educação, e que a gente tem que trabalhar em ferramentas tecnológicas, porque essa é uma tendência irreversível e pode ser de grande ajuda para a educação, o uso da tecnologia que impulsiona o humano, impulsiona o professor, impulsiona e complementa e ajuda e apoia, que esse é o melhor uso da tecnologia. Acho que esses dois legados, então, uma simbiose maior entre escola, comunidade e família, e um uso mais humanizado da tecnologia para impulsionar o trabalho dos professores. Então, é assim que a gente pode sair, André, dessa situação. Valeu, mas Priscila. A inércia é grave, a gente precisa atuar. Agora, eu queria lembrar quem está nos assistindo que o Todos pela Educação tem produzido notas técnicas a respeito desse processo de enfrentamento das desigualdades ao longo da pandemia. Então, esse material está disponível no site do Todos pela Educação, e a gente recomenda vivamente, porque esse debate ele não pode ficar restrito, né, aos profissionais. As famílias precisam também se informar, porque há, em algumas situações, uma pressão por uma normalização do que não é normal, e é preciso que a gente tenha cuidado e tenha orientações seguras para isso. Então, recomendo vivamente que a gente possa dar uma olhada estudar, ler essas notas técnicas que nos ajudem a compreender o presente. Nós estamos chegando ao fim, há poucos minutos, então eu queria pegar um gancho do que a Priscila falou e perguntar primeiro para o Miguel, e vou depois pedir para a Flávia. O texto do Todos pela Educação traz um argumento que eu acho muito sério, muito consistente. Ele diz: a tragédia não é uma oportunidade, como falou alguém, né? Mas um momento de preocupação, de luto, tristeza, aprofundamento das desigualdades, enfim, muitas preocupações. Mas em qualquer situação, mesmo nas trágicas, há aprendizagens a fazer, há lições a tomar. Então, Miguel, eu queria, assim, chegando ao fim, né, desse encontro, que lições você acha que a gente vai aprender mais facilmente?
E que lições você acha que a gente vai ter mais dificuldade de assimilar e se transformar por conta dessa brutal epidemia? Bom, eu acho que o processo educativo é um processo comunitário, a gente está aprendendo isso porque os pais estão vendo e a gente está vendo a dificuldade. A gente está entrando numa complexidade cada vez maior, a escola tem que entender que ela tem que sair do seu modelo iluminista para um modelo complexo, né? Eu acho que a pandemia envolve vários aspectos, a Pri e a Flávia falaram nisso, né? Mas eu também acho, para terminar, que a gente avançou muito. Eu acho que a gente não pode mais aceitar esse discurso que era tudo ruim. E nesse aspecto, eu vou sugerir que vocês leiam esse livro aqui da Fundação, 4 décadas de gestão educacional do Brasil, que mostra o quanto a gente avançou. É muito bonitinho esse livro, o do Antônio Góes, né? E entender que acho que apesar de tudo, nós somos um povo forte. Então, essa bagunça toda que está acontecendo aí, a pandemia está trazendo muita gente fazendo um trabalho comunitário, as famílias estão vendo o envolvimento da educação. Acho que a gente aprendeu também que há uma diferença social muito grande no Brasil, que nós, professores, vamos ter que aprender a trabalhar nesse mundo online, mas que a gente vai sair, apesar da tragédia e da tristeza, muito mais forte dessa situação. Obrigado, Miguel. Flávia, uma pessoa que acredito que eu também conheço e admire muito é o Muniz Sodré. Então, é um professor da UFRJ. Foi meu mestre, foi meu professor na Universidade Federal Fluminense. Então, o Muniz Sodré é uma pessoa muito, muito respeitada e querida, e ele passou por uma crise do Covid muito grave, né? Se recuperou, felizmente, foi uma festa para a intelectualidade brasileira pelo seu valor. E ele publicou uma frase que me tocou muito, né? Que ele fala que ele entendeu que devemos à comunidade a nossa vida. Então, ele trouxe aquilo que a ancestralidade africana sempre lembrou, que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança, esse sentido da comunidade como a condição essencial da vida é estar numa comunidade. Então, eu queria trazer para você a pergunta que eu fiz para o Miguel. Que lições você acha que a gente vai aprender com essa pandemia e que lições você acha são mais difíceis de serem assimiladas pela nossa sociedade? Ai, difícil, né? Eu vou começar, que bonito você ter lembrado do professor Muniz Sodré. Ele foi meu professor na Universidade Federal Fluminense e foi orientador do TCC da minha filha, Isabela, que se formou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. Então, é uma pessoa que está presente, né, na nossa vida, e nós daqui rezamos muito, pedimos muito a Xangô por ele, né? Nós que somos do candomblé, assim como o professor Muniz Sodré. Mas eu me emocionei com a sua referência a ele e me emocionei quando o Miguel falava das 4 décadas de gestão educacional no Brasil como uma mensagem de esperança, né? E me emocionei porque eu sou produto dessas 4 décadas, né? Eu fiz 50 anos em 2020, bom, vou fazer 51 anos daqui a pouco menos de um mês, mas preciso falar que toda a minha travessia e experiência em mobilidade social está ancorada na educação e mais do que na educação, no ensino público e gratuito. Então, eu me emociono porque eu não vejo outro caminho. Foi o caminho que eu trilhei, saindo do subúrbio de Irajá, onde eu cresci, estudando em escolas municipais do bairro. Passei por uma escola federal, no antigo 2º grau, hoje ensino médio, e estudei na universidade pública e gratuita. Então, meu compromisso com esse modelo, com a educação pública de qualidade, com a educação inclusiva, ele é total, e eu tenho muita esperança e que o setor público brasileiro, né, que governantes se empenhem nessa direção, numa direção de uma aposta, André, Priscila e Miguel, e a quem mais nos ouve, nos assiste, uma aposta que a sociedade brasileira, que o povo pobre, que o povo preto, que as mães brasileiras, chefes de família, já fizeram há muito tempo, né? Toda criança na escola, é claro que é uma decisão política, mas foi também resultado de decisões familiares, de confiança dessas famílias de baixa renda, de que
botar seus filhos na escola faria diferença para o futuro. É esse sonho que não pode ser destruído. Eu espero muito que politicamente e o ambiente político, que a sociedade civil, que o setor privado, que o parlamento, né, se interesse, preste atenção para o risco que nós estamos correndo de interromper muitos sonhos, projetos familiares, e falo isso me emocionando, porque são projetos familiares muito consistentes, de futuro, de sobrevivência, de perpetuação, de melhora de bem-estar, e é isso que está comprometido nesse momento, em razão dessa pandemia que fechou as escolas, que aumentou profundamente a vulnerabilidade de famílias inteiras da periferia brasileira, das favelas, de mães chefes de família, de pessoas que não estão conseguindo trabalhar e não estão conseguindo voltar a trabalhar, ainda que tenham uma oportunidade agora, porque seus filhos não têm onde ficar. Então, também tem uma consequência, né, um risco muito nefasto em relação à sobrevivência das famílias, esse apartamento das crianças e dos adolescentes da escola. É um risco adicional que está se apresentando para a sociedade brasileira. A outra coisa é a atenção aos professores, né? E as professoras também é uma profissão essencialmente feminina, né? E sobretudo na educação básica, muito feminina e muito negra em vários casos. Inclusive a política de cotas lotou as faculdades, né, de pedagogia, os cursos de licenciatura de jovens negros. Então, dar atenção à categoria dos professores também fazer políticas de ação afirmativa e de melhora do bem-estar, da qualidade de vida, da mobilidade social de famílias negras e de mulheres negras, sobretudo. Me parece que são esses os apontamentos que eu faria, os riscos que eu identifico, e eu acredito que sairemos dessa pandemia mais cientes dos nossos direitos constitucionais, o primeiro deles a saúde, né, em razão de ser uma pandemia, mas também de educação, de atribuições do governo em relação a acesso a trabalho e renda, a mobilidade. Me parece que o Estado, a visão, né, do papel do Estado, ela sai rejuvenescida, fortalecida. Agora, quais são os riscos, né, que você falou? Quais são os perigos? Os perigos é um setor público que não entenda isso, que não compreenda isso e siga fazendo a aposta na demonização, na desqualificação do setor público, da educação pública, da saúde pública, que dobre a aposta nesse viés conservador, intolerante, algo segregacionista que hoje povoa o país, e não apenas a partir de Brasília. Em muitos estados, a população fez escolhas nessa mesma direção, de um Estado nada acolhedor, um Estado que produz mais desigualdade, interessado em produzir exclusão e desigualdade, aplicando um verdadeiro darwinismo social. A gente vai ter eleição esse ano, né, de 2020, adiadas agora para novembro, e me parece que as escolhas que o Brasil fizer nas eleições municipais podem dizer muito sobre o que a gente pode esperar ou deve esperar do sistema educacional. É isso, muito obrigada pelo convite, foi muito bonito estar com vocês nessa manhã, me alcançou, inclusive, com sentimentos muito pessoais e que me comovem quando eu revejo a minha trajetória tão ancorada na educação pública privada. Eu tenho muita fé e esperança que nossa comunidade conseguirá construir um futuro melhor. Obrigada, André, Miguel e Priscila. Foi um prazer dividir essa manhã com vocês. Mas, Flávia, antes da gente desligar, eu queria primeiro me solidarizar com você nessa emoção. Nós, do Rio de Janeiro, convivemos com uma situação que ofende a todos, mas se dirige basicamente para os corpos negros, né? Lembrar da homenagem que há um ano atrás você fez à Ágata, num evento que estivemos juntos, o João Pedro e tantas crianças. E lembrar também um encontro que tivemos aqui com a Nilma Lino Gomes, que trouxe a mensagem do Movimento Negro Educador, né?
movimento que tenta civilizar a sociedade brasileira na sua totalidade, né? Então, obrigado por lembrar e compartilhar conosco essa emoção. Nós estamos chegando ao fim, eu queria chamar a Priscila para a gente se despedir, por favor, Priscila. Temos ainda alguns poucos minutos. Lindo, estou aqui também. Muito bonita a tua fala, Flávia. Fico agradecida pela tua participação e esses debates em que a gente sai, né, da bolha da educação e faz as relações com questões mais amplas, realmente é assim que a gente vai conseguir avançar e sair dessa noite terrível. A gente está vivendo um momento muito difícil do Brasil, obviamente a educação também é muito afetada. Tem um trechinho aqui de uma poesia do Álvaro de Campos, né, o pseudônimo do Fernando Pessoa. Vou ler só um trechinho, bem curtinho, que se chama Na Noite Terrível, que fala assim: relembro o que fiz e o que poderia ter feito na vida. O irreparável do meu passado, esse é que é o cadáver. Acho que é isso, a gente está numa situação muito difícil, é uma noite terrível, é uma noite muito escura, só que a gente precisa dar passos mais fortes ainda de defesa da educação, da democracia, da cidadania, dessa vida colorida, dessa vida diversificada, desse povo que é rico culturalmente, e acho que essa alegria do brasileiro é o nosso grande combustível, é aquilo que a gente tem que o tempo inteiro se reconectar para poder seguir fortes nessa luta por uma educação de qualidade para todos, com um olhar especial para as crianças e jovens mais vulneráveis. Acho que esse é o grande recado desse nosso webinar, desse nosso debate, e nada mais forte para combater a pulsão de morte, o discurso de ódio, do que uma criança feliz, saudável, bem alimentada, numa família com uma mãe com renda, acho que a gente tem aí que criar esse antagonismo, e esse antagonismo ao que a gente tem vivido hoje no país é essa criança que aprende, que está numa boa escola, com bons professores, saudável, e aí acho que é isso que a gente tem que batalhar muito, muito mesmo no país. A gente tem muito trabalho agora pela frente, então eu quero agradecer mais uma vez a parceria com a Fundação Santillana, a Editora Moderna, agradecer todas as equipes de todas as organizações, todo mundo que colocou aqui esse webinário de pé, e fazer um agradecimento especial para uma pessoa que não está aqui nesse palco virtual, mas que tem sido fundamental, é o grande pivô do anuário, que é o Luciano Monteiro, que tem sido, assim, um grande parceiro de muitos anos. Quero agradecer ele aqui especialmente, André, Miguel, Flávia, foi um prazer ter essa conversa com vocês, que tenhamos muitas outras ainda. Obrigada e bom dia a todos. Obrigado, Priscila, e parabéns pelo que você tem feito para alcançar esses objetivos. É visível a sua coragem e seu empenho. Muito obrigado. Então, chegamos ao fim. Queria agradecer muito ao Miguel, agradecer especialmente a Flávia, nossa convidada, agradecer a Priscila e quem nos acompanhou, na certeza de que estamos juntos na busca desse direito de cada uma das nossas crianças, ou como o Unicef dizia, de todos e de cada uma. Obrigado a todos, e na quinta-feira a nossa conversa sobre anuário, trazendo para cá o Ivan Cláudio, o integrante do Conselho Nacional de Educação, e o Maurício Holanda Maia, que já foi secretário de Educação do Ceará, tem muitas histórias para nos contar e conhece profundamente a educação brasileira. Muito obrigado a todos e a todas, e até um próximo encontro.